Graças, chegamos aqui sem nenhum problema, né? Queremos agradecer também ao pastor pela confiança de nos estar dando essa oportunidade para cooperar também, falando um pouco do nosso bondoso Deus, que é o Deus incomparável, é o Deus que não existe ninguém semelhante a Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Desde já peço aos irmãos que continuem orando por nós, em nome de Jesus, para que Deus nos dê saúde, para a honra e glória do seu nome. Amém, meus irmãos? Amém. Meus amados, esse texto que nós lemos é uma passagem bem conhecida da igreja, que trata do milagre que Deus fez em Samaria, providenciando víveres, ou seja, providenciando alimentos, em um tempo em uma situação em que a nação de Israel estava cercada pelo exército inimigo, o exército sírio, e não havia como entrar, não havia como sair da cidade. Então, por causa disso, o alimento que havia dentro da cidade ficou escasso. O alimento que havia dentro da cidade acabou, a ponto do povo ele negociar a cabeça de um jumento para comerem. As fezes dos pombos também servia de alimento, porque dentro da cidade não havia mais esperança para aquele povo. Mas, meus amados irmãos, nós sabemos que a nação de Israel é uma nação que ela não foi escolhida por Deus, não, ela foi formada por Deus. Deus não chamou Israel, não, Deus formou Israel. Por isso o profeta Isaías, usado por Deus, diz: assim diz o Senhor, Israel, aquele que te criou e aquele que te formou. A nação de Israel é formada pelo próprio Deus. E onde Deus formou Israel? No Egito. Porque a Bíblia diz que quando Abraão entrou no Egito, quando Jacó, melhor dizendo, entrou no Egito, a Bíblia diz que eram 70 almas, mas quando eles saíram de lá, eram mais de 3 milhões de judeus. Então Deus formou a nação de Israel. A nação de Israel é propriedade do Deus eterno. Aleluia. E esse texto, meus amados irmãos, eu quero destacar nesse texto, não os 4 leprosos, não a providência. Eu quero destacar aqui simplesmente o Deus Todo-Poderoso, a maneira como Deus age, a maneira como Deus faz, a maneira como Deus escolhe agir para manifestar o seu poder e a sua misericórdia. Em primeiro lugar, nós temos que admitir, meus amados irmãos, que Deus ele fez um milagre na nação de Israel, não por merecimento, mas pela misericórdia dele, que é muito grande. Porque muitas das vezes nós, aleluia, não merecemos, mas Deus ele é amor, Deus ele é misericórdia, e Deus nos chama pelo seu amor e pela sua misericórdia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso Deus, usando o profeta, ele disse: eu não mudo, por isso vocês não são consumidos. Aleluia. Deus ele permanece o mesmo, nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre será. Aleluia. O Deus de perto é o Deus de longe, é o Deus Todo-Poderoso. Mas agora, meus amados irmãos, Deus ele vai operar um grande livramento e um grande milagre, porque a situação, como eu falei, dentro da cidade não tem alimento. E não tem como ninguém entrar dentro da cidade para socorrer o povo, porque o exército está cercado toda a cidade. Então o que é que Deus vai fazer? Deus vai usar o profeta Eliseu. E para Deus, aleluia, providenciar o milagre, para Deus tirar Israel daquela situação de calamidade, no versículo de número 1 ele diz: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. O primeiro segredo, meus amados irmãos, é ouvir o que Deus tem para falar. Porque muitas das vezes a tendência que nós temos de nos precipitarmos e não ouvir o que Deus tem para dizer. Aleluia. Eu lembro do profeta Samuel, glória seja dada ao nome do Senhor. O profeta Samuel, que era um homem que tinha costume de ouvir Deus falar. E Deus disse a Samuel: Samuel, quando Samuel foi escolher Davi, o próximo rei de Israel, no capítulo 16 de 1 Reis, Deus ele disse no versículo 3, capítulo 16, versículo 3: convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Deus disse: eu vou dizer para você, eu vou mostrar para você quem é. Só que, meus amados irmãos, no versículo de número 6, sucedeu que entrando eles, viu Samuel
Eliabe e disse: certamente está aí o escolhido do Senhor. Só que Deus ainda não tinha falado. Mas Samuel disse: certamente, ou seja, com certeza é Eliabe. Só que Deus não falou. Então esse é o problema de nós queremos adivinhar qual é o próximo passo que Deus vai dar, sem Deus ainda ter falado. Qual é o próximo passo que Deus vai dar sem o próprio Deus ter se manifestado? Porque Deus disse: Samuel, eu te direi quem é. Mas Samuel vendo Eliabe, meus amados irmãos, porque Samuel, ele tinha a síndrome, aleluia, do velho, porque a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 16, que Samuel, Deus repreendeu Samuel, porque Samuel era muito apegado a Saul, e Deus disse: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Então, Deus tem os seus rejeitados, e tem também os seus escolhidos, aleluia. Nós estamos aqui nessa noite, meus amados irmãos, graças a Deus, e devemos dar glórias a Deus, porque Deus nos escolheu, somos escolhidos de Deus, aleluia. Então Deus disse a Samuel, porque Samuel pensava que o próximo rei seria igual a Saul, porque Saul era alto e bonito, Eliabe também era alto e era bonito, e Deus está dizendo: Samuel, o novo não será igual ao velho, o novo rei não será igual ao velho rei. Deus é o Deus, meus amados irmãos, das coisas que muitas das vezes nós ficamos sem entender o que Deus faz. É verdade, Deus. Deus é o Deus das coisas absurdas, né? É o Deus que manda os discípulos irem atravessar o mar da Galileia e vem uma tempestade, e pela lógica humana, como é que Jesus ia salvar os discípulos? Pegando outro barco. Mas Jesus não, para mostrar que Ele é Deus, Ele vai caminhando por cima das águas, para mostrar que Ele é todo poderoso, aleluia. Jesus não precisa do nosso barco para chegar onde Ele quer chegar. Aleluia, Deus. Jesus não precisa da nossa ajuda para fazer o que Ele quer fazer. Não, nós é que temos que obedecer a Ele para provarmos as maravilhas que Ele tem para nós. É verdade, Deus. Então esse é o Deus, meus amados irmãos. Samuel, não escolha aquele que eu não escolhi, não escolha aquele que eu rejeitei, porque o escolhido não está aí, o escolhido está fora, porque sempre é assim. Muitas das vezes o escolhido não está no meio do movimento, ele está escanteado por aí, cuidando de ovelhas, né? No esquecimento do homem. Mas Deus, Ele olhou Davi, meus amados irmãos, e Deus é o Deus que cria circunstância para Davi. Deus aproximou Davi, eu vou voltar para o texto de 2 Reis, mas Deus aproximou Davi do palácio do rei Saul. Como? O espírito mau da parte do Senhor tomou conta de Saul, e alguém disse para Saul: olha,